Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius, técnico aqui da Cobra CNC, e no vídeo de hoje a gente vai mostrar o passo a passo de como preparar o seu arquivo para impressão e depois para o corte de contorno. Primeiramente a gente vai abrir aqui o Flex, né? Então a gente está utilizando aqui o FlexSigner 12 LA Edition. Depois de abrir aqui a área de trabalho, a gente vai definir qual o tamanho do material que a gente vai utilizar. Eu vou colocar aqui no formato A3, né? Então a gente seleciona o material e depois clica aqui em arquivo e importar o arquivo, o desenho que a gente vai fazer o corte contorno. No caso aqui a gente vai utilizar o desenho do unicórnio, então a gente clica aqui no desenho que a gente quer importar e clica no botão importar. Então ela abre aqui no cursor para a gente posicionar onde a gente quer. Depois aqui de importado a gente pode diminuir ou aumentar o desenho conforme a nossa área de trabalho aqui, então como ele está maior eu vou diminuir um pouco aqui. Então depois de posicionar ele aqui a gente vai clicar, isso aqui é uma imagem PNG, então ela está sem fundo e a gente consegue já contornar aqui e utilizar o efeito do corte de contorno. Então a gente clica aqui em efeito, corte de contorno e a gente seleciona aqui o deslocamento que a gente quer, no caso a sangria, né? Se a gente quer que ela corte mais para fora da impressão ou para dentro da impressão. Aqui eu vou deixar ela com 1 milímetro para fora, 1,5 milímetro no caso, vou deixar aqui para fora e clica aqui no botão aplicar. Então depois de aplicado, a gente vem aqui em efeito novamente. Então aqui a gente vai utilizar o registro de 4 pontos que seriam para utilizar na mira laser. Então para a gente utilizar com a marca de registro para mira laser, a gente sempre utiliza essa versão aqui de registros de 4 pontos. Então a gente seleciona ele e clica aqui no botão aplicar, ele automaticamente já gera esses registros aqui que seriam para mira laser. Depois do registro já colocado aqui, a gente vai preparar o arquivo para impressão. Se a sua impressora já estiver conectada diretamente na sua máquina, no seu computador, você pode vir aqui em arquivo e já clicar em imprimir diretamente. Então aqui, sempre lembrando de deixar a escala em 100%. Se a gente quiser que ela não imprima ali o contorno, aquele caminho onde realmente a máquina vai cortar, a gente desmarca essa opção aqui, caminhos de corte de contorno. Tá vendo que ela desaparece ali da pré-visualização. E a gente define aqui o formato que a gente vai imprimir. Como é uma folha A3, a gente vai botar aqui. Ok. Ela aparece aqui na pré-visualização. Depois é só mandar imprimir diretamente daqui. Se a impressora não estiver conectada no seu computador, a gente também pode exportar o arquivo para você enviar para alguma gráfica, ou então se você quiser imprimir em um outro computador seu, em uma outra impressora, enviar para algum outro programa, a gente pode salvar ele aqui em PDF ou JPEG, depende do formato que você prefira. No caso aqui eu vou selecionar PDF, vou colocar um nome para ele aqui. E se a gente quiser também, na hora de gerar o PDF, não mandar aquela marquinha em volta da impressão ali, que seria onde a máquina vai cortar, a gente vem aqui, ó, desmarca essa opção suprimir opções aqui embaixo e clica em salvar. Aí depois ela já aparece essa caixa de diálogo que a gente pode incluir ou não os caminhos de corte de contorno. Então a gente deixa desmarcado se não quiser aquela linha ali do corte de contorno, ou se quiser que ela imprima com essa linha, a gente deixa ela marcada. Então depois é só dar OK, ela já exportou diretamente. Então agora aqui eu vou mostrar esse mesmo processo se sua máquina for uma da série Automark. Então a gente importa aqui o arquivo novamente, Vou importar ele aqui. Coloca ele aqui dentro da sua área de trabalho e coloca ele no tamanho que caiba aqui dentro da sua folha. Então depois de posicionar aqui o desenho dentro da sua área de trabalho aqui da sua folha, a gente seleciona ele, vem aqui em efeito, corte contorno. Como eu mostrei no anterior aqui, a gente vai deixar 1,5 milímetro de borda aqui, de deslocamento. Clique em aplicar, depois vem efeito novamente e aqui, no caso, a gente vai selecionar agora o registro para Automark, que seria o SAI marca automática. Então se a sua máquina é uma Automark, você tem que utilizar esse registro aqui, SAI marca automática. Então eu clico aqui em aplicar e agora eu vou mandar ele para impressão. Se a impressora já estiver conectada aqui, eu clico em imprimir e
Lembrando aqui de sempre deixar a escala em 100% e mando para impressão. Então, clica aqui em OK e ela já vai imprimir diretamente. Se a sua impressora não estiver conectada no computador, você quiser enviar para a gráfica, é a mesma coisa. A gente vem aqui em exportar. Aqui a gente estava salvando em PDF, mas também pode salvar em JPEG ou BMP no formato que você preferir. Coloca um nome para ele aqui e clica em salvar. Então a mesma coisa aqui, se a gente não quiser que ela imprima com aquele recorte em volta ali, a gente desmarca a opção incluir caminhos de contorno. Se a gente quiser essa marca em volta, deixa aqui marcado. Clica em OK, ela já vai salvar diretamente. Então, para começar a preparação do arquivo aqui para impressão e para o corte contorno no SignMaster, primeiramente a gente vai abrir aqui o SignMaster, né? Vai clicar aqui em um novo documento para ele abrir uma nova área de trabalho e selecionar aqui qual é o tamanho da folha que a gente vai utilizar. Então aqui a gente vai utilizar uma 3, eu vou selecionar ela aqui e depois vem aqui em arquivo para importar o arquivo que a gente vai utilizar. Então aqui em arquivo, esse que tem do lado aqui um Ctrl+I, que seria para importar. Seleciono aqui o arquivo que a gente vai importar e clique em abrir. Ele vai aparecer aqui automaticamente no cursor para a gente posicionar ele dentro da nossa área de trabalho. Ele está um pouquinho maior aqui, então eu vou diminuir um pouco ele, para ele caber dentro da nossa folha. Depois dele posicionado, a gente vai selecionar o arquivo e clicar aqui nesse ícone da maçã e depois clicar aqui em criar contorno corte. Então ele detecta aqui automaticamente que é PNG, né? Uma imagem aqui, e pergunta se quer criar o contorno da imagem, né? A gente clica aqui que sim. Depois é só clicar aqui em Trace que ele vai automaticamente detectar o contorno do desenho. Então aqui ele já detectou, a gente clica aqui em aplicar e se a gente quiser aqui gerar uma borda para fora ou para dentro, né, criar uma sangria aqui, é só a gente colocar o tamanho da sangria que a gente quer aqui para fora ou para dentro, mexendo aqui em esboço. Então aqui a gente vai deixar 1,5 mm para fora, né? Então a gente cria aqui esse 1,5 mm e clica em aceitar. Agora a gente vai adicionar o registro e mandar para a impressão. Então a gente clica aqui na maçã novamente e clica em assistente de corte de contorno. Então ela vai abrir aqui automaticamente já com o registro da máquina selecionada aqui. No caso aqui ela está selecionada a Foison C24, que seria com registro para mira laser. Então se a sua máquina é uma C24L e 24L, a gente tem que selecionar a Foison C24 e ela vai adicionar aqui automaticamente os registros para ela. Então se a gente quiser juntar mais aqui o registro do desenho, a gente pode mexer aqui em compensar da marca e ela aproxima os registros do seu desenho. Então aqui a gente pode deixar zerado mesmo, bem próximo. E se a sua impressora estiver conectada já no seu computador, é só você clicar aqui em local, escolher a impressora que você vai realizar a impressão. Se a gente quiser mudar aqui o tamanho da folha também, a gente clica em propriedades, vem aqui, seleciona o formato A3 que a gente está utilizando, a gente clica aqui em imprimir. Então quando a gente clica em imprimir, ela já vai imprimir diretamente, né? Se você quiser salvar em PDF ou como imagem, a gente pode também clicar aqui na opção Save Image, né? Selecionar aqui a resolução que a gente quer, ela vai salvar como JPEG. Então a gente pode vir aqui e clicar no botão Save Image, ela já vai salvar diretamente aqui, ó. Então a gente coloca um nome, clica em salvar, ela salva diretamente, né? Então depois de enviar para impressão e ter feito essa impressão, é só clicar aqui em corte e ela já vai começar o corte diretamente. Se sua máquina for uma Automark, é só você mudar aqui o dispositivo de corte aqui, que seria no caso a C24 Pro Automark. Então quando a gente altera aqui o dispositivo, né, o modelo da máquina, ela automaticamente já muda aqui o tipo de registro. E é a mesma coisa, a gente pode também juntar o registro do desenho, aproximando ele aqui.
Então aqui a gente aproxima ele, posiciona ele dentro da área de trabalho e pode salvar também, imprimir diretamente daqui, selecionando a impressora e clicando em imprimir, ele vai fazer a impressão. Ou também clicando aqui em Save Image, coloca um nome para ela e clica em salvar, ela vai ficar salva aqui, você pode mandar para gráfica ou mandar para um outro programa de impressão. Depois disso é só clicar também em corte e ela já vai começar o corte automaticamente. Bom, então aqui o arquivo tá todo preparado já para impressão. A partir daqui é só enviar para corte contorno. A gente já tem os vídeos aqui para todos os modelos de máquina e para os programas também, tanto para o Flex quanto para o SignMaster. Então você pode procurar aqui nos nossos vídeos e assistir como é o passo a passo do corte contorno. Então pessoal, esse foi o vídeo mostrando como preparar o seu arquivo para impressão e para corte contorno. Se você tiver alguma dúvida sobre ele, pode entrar em contato diretamente comigo pelo vinicius@foison.com.br. Siga a gente aqui nas redes sociais, ative as notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!